Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal fazendo uma revisão final para o concurso da SEMAS, que vai ser agora a prova dia 5 de março. A nossa primeira questão, ela diz assim: de acordo com o parágrafo único do artigo 200 da Lei Estadual 5.810 de 94 e suas alterações, o que acontecerá quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal? Então, procurando nesse artigo 200 lá, a gente verifica que nesse capítulo 5 do PAD, que é o processo administrativo disciplinar, ele relata sobre isso. Então, bora lá. Começando bem do início desse capítulo, que é lá no artigo 199. Então, a autoridade que tiver ciência da irregularidade, ou seja, que tiver o conhecimento, que sabe que está acontecendo algo ilícito ou errado, aonde no serviço público ele é o quê? Obrigado. Ele não tem esse negócio de, eu vou pensar, não. Ele é imediatamente o quê? Obrigado a promover o quê? A sua apuração imediata. Então, isso aqui é mediante vamos dizer, a dois tipos, aonde é o de sindicância e o PAD, assegurada sempre a ampla defesa para os dois. E aí, no artigo 200, que é isso que ele fala lá, só que ele fala também do parágrafo único. Então, as denúncias sobre essas irregularidades, então, sobre essas denúncias, serão o quê? Objetos de apuração. É lógico, né? Porque tudo vai começar por denúncia. E é por isso que a autoridade que tiver ciência dessa irregularidade tem que logo promover a apuração, seja por sindicância ou por PAD. Só que o que? Essas denúncias, elas não podem ser, vamos dizer assim, sem identificação. Por quê? Porque elas têm que ter o quê? A identificação e o endereço de quem? Do denunciante. E sejam formulados por escrito. Por quê? Porque tudo isso aqui vai ser realizado mediante o quê? Processo administrativo. Então, é por isso que tem que ter a identificação do denunciante, assim como o endereço dele. E tudo isso por escrito, confirmada a autenticidade. E assim, por fim, no parágrafo único, que é esse de fato que ele pergunta lá na questão, ele fala que quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, o que vai ocorrer? A denúncia será arquivada. É lógico, né? E aí vai ser arquivada por quê? Por qual motivo? Por falta de objeto. Lembrando que esse objeto vem de onde? Da denúncia. E a denúncia ela tem que ter identificação, tudinho. Então você percebe que todo esse processo administrativo ele é formado por etapas. Então é isso aqui tudo na questão ele vem falando lá pra gente. Então quando a gente volta lá na questão, ele pergunta o que acontecerá, qual será o resultado se caso o fato narrado não configurar evidente infração. Se não for evidente, vai ser automaticamente o que? Arquivado. E por qual motivo? Por falta de objeto. Essa aqui na letra B ele fala sobre a perda do cargo comissionado quando for o caso. Isso aqui já é bem naqueles casos do que? De demissão, aonde para ocorrer tudo isso aqui, o processo administrativo ele tem que estar tudo certinho, ou seja, com aquela denúncia, com as provas, tudinho. Não tem que ter nada dessa dúvida das provas, das testemunhas, dessas coisas. Assim, na letra C ele fala abertura do processo administrativo disciplinar? Não, né? Porque como não está verdadeiramente esse fato narrado sobre a infração ou ilícito penal, não tem como iniciar uma abertura do processo administrativo. Então, estaria incorreta. E, por último, ele fala em instauração da sindicância, assegurada a ampla defesa ao acusado. Bom, isso daqui a gente consegue ver, mais uma vez, que está de acordo com isso aqui, aonde como o fato narrado ele não configura evidente infração disciplinar ou ilícito penal, é lógico que ele não vai permitir com que haja abertura do PAD e nem da sindicância. Então, logo essa denúncia vai ser o quê? Arquivada, mais uma vez, por qual motivo? Por falta de objeto. E aí, mais uma questão agora dessa parte de improbidade administrativa, que está lá no conteúdo de legislação da prova. Então, olha só. Segundo a Lei 8.429, suas alterações determina em seu artigo 8º que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público, ou seja, o filho, vamos dizer, de alguém que desviou verba, então, ou se enriquecer ilicitamente, está sujeito às combinações desta lei até o limite. Então, quando a gente procura lá na lei, a gente verifica que o sucessor ou o herdeiro, ou seja, são duas pessoas, daquele que causar o que? Dano ao horário ou se enriquecer ilicitamente, ou seja, ele está falando de dois atos ilícitos aqui,
dois atos de improbidade administrativa, estão sujeitos à obrigação de quê? De reparar até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Então, tudo que aquela pessoa herdou ilicitamente é o que vai ser utilizado para devolver, para reparar o dano. Isso daqui é muito interessante porque nesse artigo 8º ele tem esse outro item aqui da letra A. A responsabilidade sucessória, ou seja, essa daqui que a gente acabou de ver, que trata do artigo 8º, aplica-se também, olha só, outra situação que pode ocorrer, na hipótese de alteração contratual, de transformação ou de incorporação, fusão ou cisão societária. Ou seja, ele está falando aqui de pessoas o quê? Jurídicas. Então a gente verifica aqui que nem apenas a pessoa física ela fica à mercê desse tipo de obrigação. Então, quando a gente volta na questão, a resposta seria o quê? Seria as combinações dessa lei até o limite do valor da herança. Então, isso daqui que teria a ver. Então, na letra B ele fala remuneração percebida? Não. Dano causado ao erário? Também não. De 40 salários mínimos? Não. Até porque ele não fala justamente do número de salários mínimos lá na lei. Mas é bom, interessante a gente saber também sobre as sanções que há nessa lei. Então, olha só, quais são as sanções que tem lá? Tem da parte de suspensão de direitos políticos, pode também causar perda da função pública por um determinado tempo, assim como o ressarcimento ao erário, que foi isso que a gente acabou de ver. Também tem o pagamento de multa civil e, por fim, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais. Então, com isso, a gente verifica que essa lei aqui, ela fala de 3 atos obrigatoriamente de improbidade, que lembra qual é? Mais uma vez, lesão ao erário, enriquecimento ilícito e os princípios, contra os princípios da administração. Então, isso daqui é interessante porque isso daqui também tem na nossa Constituição, só que eu acredito que só seja 3. Mas como ele está falando da lei, então da lei a gente tem que gravar todos esses tipos de sanções. E aí uma questão de moral e ética, então olha só, sobre os conceitos de moral e ética, analise os itens a seguir e marque o que? Alternativa correta. Então quando a gente vai abordar um pouco sobre esse tema, é bom a gente sempre lembrar dessa diferença aqui entre a ética e a moral. A ética, de uma maneira geral, ela é de um modo mais amplo, mas o que? Permanente, tipo um princípio. Então, olha só, a ética é uma reflexão filosófica sobre a moral. Então, olha só, ela vai olhar a moral. Então, com isso, ela tem um caráter teórico. Então, com isso, a ética ela é o que? Permanente. Por quê? Porque ela é universal. Logo, ela que vai observar tudo. Tudo o quê? Tipo, por exemplo, a moral. Então, com isso tudo, como ela vai observar tudo isso, seja permanente, isso tudo vai produzir o quê? Princípios. Então, com isso, é a ciência que estuda a moral. E aí é interessante também saber que eu já ouvi questões onde ele fala de onde é que deriva a ética e a moral. Onde, por exemplo, a moral vem do latim e a ética vem do grego. Então, com isso, quando a gente vai falar da moral, a moral ela já é, vamos dizer, o oposto da ética. Como a gente falou de um modo amplo, geral, então a gente vai falar do modo específico. Então, olha só, ele tem um caráter prático. Então, olha só, já que esse é teórico, então esse é prático. E aí, viu que aqui é permanente? Se é permanente, qual é o contrário de permanente? Qual é o antônimo de permanente? Temporária. Por quê? Porque isso envolve o quê? Cultura. E aí eles são aspectos de condutas específicas. Por quê? Porque ele está relacionado o quê? À cultura. Então essa cultura ela envolve também hábitos e costumes. Então diante disso a gente consegue verificar essas coisas aqui, a diferença de ética e moral. Então voltando na questão, a gente vê aqui no item 1 que ele fala o quê? Que a ética não se constitui um catálogo de valores particulares. Ela não se constitui, certo, né? Porque quem é que faz essa parte de valores particulares, que vê lá a cultura tudinho? É o quê? É a moral. E aí, diante disso, ele fala que valores particulares alheios a práticas de grupos sociais, olha só, grupos, culturas, lembra? Das sociedades e das áreas do saber. Então, tá correto, né? Ele tá falando que é isso mesmo. Isso daqui, o item 1 já estaria correta. O segundo item, ele fala o quê? A ética é um conjunto de regras gerais de uma sociedade que, ao ser
introjetada pelas pessoas, torna-se uma questão de quê? De consciência individual? Não, porque olha só, a gente está falando, olha só, de conceito individual. Então, isso daqui já não seria. Ou seja, a gente está vendo aqui, por exemplo, esses dois aqui, eles estão falando a mesma coisa, só que o quê? Ele está dizendo que é a ética, mas não é a ética. Então, o terceiro item, ele diz o quê? Ser moral significa se adequar e viver, por quê? Porque ele é temporário, então a gente permite isso, essa adaptabilidade com as normas em uma determinada sociedade. Então, isso daqui também está correta. Diante disso, a letra B é que está correta, pois os itens 1 e 3 estão corretos. E aí uma questão de informática, que ele fala sobre as extensões, que isso daqui eu sempre vejo cair nas provas, principalmente com esses programas do LibreOffice, que ultimamente eu estou percebendo isso. E aí, como a gente visa muito, por exemplo, do Windows, então a gente deixa um pouco o LibreOffice de lado, mas é por isso que eu estou trazendo mais questões sobre ele. Então, com relação às extensões padrão de gravação de documentos e planilhas gravadas por qual software que é responsável do LibreOffice, seria o Write, que é do documento, e o Calc, que é das planilhas. Então, quais são as extensões padrões desses documentos aqui quando a gente prepara, né? Quando a gente salva. Então, diante disso, eu trouxe uma imagem que ele fala sobre essa parte do BR Office aqui. Isso daqui é bom também a gente saber do Office. Então, olha só, do BR Office a gente tem o Write. Então, o Write, olha só, ele tem 3 tipos de extensões, onde a principal seria o ODT. E aí, uma dica que eu vejo, né, o pessoal aplicar, que, por exemplo, o Write termina com, ou termina não, ele tem um T. Então, você percebe que o ODT tem um T também? Então, isso daqui seria mesmo que uma estratégia, né? E aí, o Calc, que é de planilha, ele já vem com ODS, a extensão dele. Aí tem também o Impress, que é tipo o PowerPoint do Office que a gente usa, só que ele tem a extensão de ODP. Só que ele só quer o quê? Dos documentos e planilhas, realizado no Write e no Calc. Então, diante disso, o que a gente verifica? Que primeiramente ele quer respectivamente, então ele quer na ordem desse aqui, que qual é o primeiro? É o Write e o Calc. O Write é o ODT, como eu falei. Então, olha só, a gente já mata na letra A, que é o ODT, que é do Write, o Calc é ODS. Aí na letra B aqui ele só faz trocar as ordens, né? E aqui ele já mistura com do Office aqui. Bom, mais uma questão de informática, ele diz o quê? Que o fornecimento de recursos sob demanda de tecnologia de informação, TI, através da internet, no qual o utilizador pode obter armazenamento de dados, serviços de rede e aplicativos de forma escalável, sem a necessidade de um investimento robusto em equipamentos, é conhecida como. Então, isso aqui é uma tecnologia que está direto sendo usada e assim em grandes corporações, pequenas incorporações também. Então, isso tudo aqui que ela está falando, olha só, que é através da internet, no qual é utilizado o armazenamento de dados, serviços de rede aplicável de forma escalável, sem a necessidade de um investimento robusto, porque às vezes a gente pode precisar apenas de um computador e a internet, um Wi-Fi, né, que preste. Então, com isso tudo, o que ele quer dizer? O que, né? Isso tudo aqui que a gente está falando é de uma computação em nuvem, onde a gente consegue salvar vários dados, só que o que? Em nuvem, ou seja, pela internet. E aí esses outros itens aqui, o que ele quer dizer, né? Por exemplo, a letra B que ele fala de ubiquidade. Ubiquidade, ele é um princípio onde ele é aplicado dentro desse conceito de computação em nuvem. Só que ele é um princípio no qual ele fala que é uma liberação descentrada, ou seja, ele vai liberar espaço, vamos dizer assim, vai se expandir entre o espaço e o tempo, para que haja essa tecnologia aqui de informações. Então, isso daqui da ubiquidade aplicada no TI aqui seria um princípio. A intranet a gente já conhece muito, né? Até porque ela vem junto com a extranet e internet. Então, a intranet já diz o nome, né? É então é dentro de uma incorporação. Então, assim, é uma rede de computadores de acesso logicamente restrito. Então, é dentro de uma empresa. Então, com isso, por eles lá, entre eles nesse grupo, eles podem trocar informações apenas entre as máquinas que são selecionadas nesse grupo, que acessam esse local via senha. Então, com isso, a internet engloba todos os funcionários de uma mesma empresa interligando todos os departamentos. E aí, por fim, a data
warehouse, que ele é um repositório, ou seja, é um ambiente, um local onde de informações que podem ser analisadas para tomar decisões. E aí, falando de recursos materiais, então olha só, dentre os vários tipos de inventário, existe o inventário geral, que apesar de ser muito utilizado nas organizações, apresenta algumas desvantagens. Então, bora lá ver sobre essa questão de inventário. Inventário nada mais, nada menos, é o que é um processo de contagem. Então, é contar 1, 2, 3, 4, 5, o quê? Equipamentos que tem lá. Então, é uma contagem física de todos os itens de uma empresa em uma data prefixada. Então, ele é utilizado usualmente aonde? No fechamento dos custos de produção, que pode ser anual, mensal ou trimestral. Então, o inventário ele é muito interessante por conta disso, porque ele vai te permitir o quê? Um controle. Então, isso aqui, esse controle aqui, ele envolve o quê? Gastos. Então, isso daqui é muito interessante para as empresas terem. E aí, com isso, tem muitas desvantagens com isso, que é isso que ele pede na questão. Onde, por exemplo, aqui o primeiro seria muitos itens para contar em pouco tempo. Então, isso daqui seria uma problemática, né? Porque, por exemplo, tem empresas que é grande, pequena, mas tem muito material lá. E aí, contabilizar cada um deles, né? Porque o inventário é isso, é uma contagem física. E isso tem um prazo para contar. Isso daqui é ruinzinho, né? Porque muitos itens para pouco tempo é ruim. Então, isso daí ele vai deixar sequelas, por exemplo, no controle. Então, no controle, então justamente com o dinheiro gasto. Então, não vai ser tão confiável isso, né? Então, olha só. Então, com isso, também é de difícil coordenação, dependendo do número de itens e dos volumes. Assim, também há uma dificuldade para realizar novas contagens. Por quê? Porque, como são muitos itens e pouco tempo, não tem como você contar várias vezes, em casos de divergências. Então, com isso, também a gente verifica que há uma certa falta de credibilidade nos estoques ao longo do ano. E também tem não orientado para as causas das divergências, e sim o que? Para ajustes. Aí também a gente tem uma outra desvantagem, que é o quê? Que a empresa com operações paralisadas ou prejudicadas para realizar o inventário envolvendo altos custos. Lembra lá que eu falei da parte do controle e dinheiro? Então, o processo de interesse contábil e não das operações envolvidas nas atividades fim da empresa. E por último aqui, então é muita desvantagem, né, nesse inventário. Então bora lá. Desenvolvimento de um péssimo comportamento do pessoal envolvido, de que qualquer problema o inventário depois acerta. E aí voltando na questão, bora ler o primeiro item aqui que ele fala. Por ser um processo de contagem física de todos os itens de uma organização em uma data prefixada, que é isso mesmo, né? São muitos itens para contar em pouco tempo. Olha só, é igualzinho o primeiro item lá que a gente viu, né? Então tá certo. Segundo item, falta de credibilidade nos estoques ao longo do ano. A gente viu lá, lembra? Terceiro, difícil coordenação, olha só, tá igualzinho lá o quadro. E por fim, o que? Não é orientado para a causa de divergências, e sim para ajuste. Então tá isso, é isso mesmo, que tá tudo de acordo com a tabelinha lá. Então, com isso, a alternativa correta é a letra E. E aí, mais uma questão dessa parte de recursos materiais, olha só. João Paulo é responsável pela atividade de recebimento de materiais da Fundação X. Então, ele vai receber o material. Então, com isso, é de fundamental importância que João Paulo, na chegada do material e recebimento, então, olha só, as etapas, né, que a gente tem que realizar quando a gente recebe o material, tanto quando é chegada dele e também do recebimento. Então, com isso, o primeiro item a gente fala o quê? Confira as quantidades físicas, sim, para verificar se corresponde às quantidades constantes e no pedido da compra, sim, até porque esse daqui é um hábito que não só, por exemplo, em empresas a gente faz, mas também na nossa própria casa, né? Quando a gente, por exemplo, compra pela internet, alguma coisa assim. Então a gente tem que olhar, né? Porque a gente está pagando por aquele produto. Então, isso daqui está mais que certo. Então, o primeiro item está correto. O segundo é providencia o controle qualitativo dos itens recebidos, logicamente, olha só, ele está concordando com o primeiro item aqui, de forma que facilite as justificativas a uma possível devolução do fornecedor, justamente correto, né? Tá tudo de acordo com o primeiro item que a gente falou aqui. Então, isso daqui já seria etapas que tem que ser praticado quando chega o material e o recebimento dele nessa Fundação X. E o terceiro item ele fala o quê? Desenvolva um planejamento estratégico estabelecendo metas para investimento nos estoques.
Você acha que isso aqui vai ser função do João Paulo aqui, onde ele vai receber o material, onde ele vai promover o planejamento estratégico? Não, né? Até porque esse daqui ele está mais relacionado àquele setor o quê? Operacional. Então, esse operacional aqui, ele não tem esse papel aqui de desenvolvimento e planejamento estratégico, né? Até porque esse daqui é o que? É da alta cúpula, vamos dizer assim. Então, o terceiro item está incorreto. O quarto item aqui, ele diz que determine o mesmo procedimento de expensão para todos os produtos recebidos e para todos os fornecedores? Não, né? Você acha que teria que ser o mesmo tipo e para todos os tipos de fornecedores e produtos? Não, né? Não tem muita coerência daqui. Não. Mas caso você saiba de outra informação que contribua com essa daqui, você pode comentar aí por gentileza no vídeo. Então, diante disso, a alternativa correta seria apenas o item 1 e 2. E aí, falando dessa parte de planejamento, das funções, a gente tem esse item aqui. No início de setembro, Leonardo, supervisor da área de atendimento, reuniu-se com os servidores do seu setor. Então, ele se reuniu lá com seus servidores para o que? Planejar ações rotineiras, ou seja, do dia a dia. Então, daquele setor operacional, né? Que é ele que está lá todo dia com a mão na massa, que é ação rotineira. Então, alguns procedimentos específicos e definir os resultados esperados daquele mês de cada um dos membros da equipe. Então, com isso, pode-se corretamente afirmar que Leonardo está realizando que tipo de planejamento. E aí eu trouxe uma imagem sobre os tipos de planejamento, que é só para a gente dar uma resumida nisso aqui, né? Que olha só, é o planejamento estratégico, tático e operacional. Então, quem é a alta cúpula aqui que eu acabei de falar na outra questão seria o estratégico. O segundo aqui, que vamos dizer, ele faz a conversa com a alta cúpula, com a baixa cúpula, que é o tático. Então, quem é que está com a mão na massa todos os dias, fazendo aquela ação rotineira? Seria o planejamento operacional. E aí, cada um deles aqui é realizado, vamos dizer, por determinada chefia. Então, por exemplo, da estratégica, da alta cúpula, seria o quê? Da alta administração. O tático, que ele faz essa conversa com a alta cúpula, com a baixa cúpula, seria o quê? O gerente. E o operacional seria o quê? O supervisor. Então, olha só, cada um deles aqui possui chefias diferentes, com nomes diferentes. Então, com o planejamento estratégico, o que a gente verifica aqui? A importância da empresa, a importância da visão dessa empresa, aonde ele quer chegar. Então, com isso, ele tem uma forte orientação externa, então, porque ele vai vendo o que está acontecendo no ambiente externo, todos os fatores que estão influenciando, vamos dizer, na economia, essas coisas. Então, com isso, o foco dele é a longo prazo, porque ele tem essa visão de empresa. E assim como é necessário ter objetivos gerais, através de quê? De planos genéricos. Então, isso daqui seria tudo da alta administração. Então, a gente tem também um gerente. O gerente, ele tem uma visão por unidade de negócios ou departamentos. Então, vem aqui de cima já é global. Aí aqui ele já começa a ramificar por unidade de negócio ou departamento. E aí, olha só, o foco aqui agora já vai ser no médio prazo. Lembra lá que aqui é no longo prazo? Então, olha só as diferenças. E assim ele tem a definição das principais ações por departamento, porque a visão dele está aqui no departamento. E aí, por último, do planejamento operacional, a gente tem os supervisores. Então, ele é o dia a dia, ele é o quê? Tarefas rotineiras, com foco o quê? No curto prazo, definições de objetivos e resultados bem específicos. Então, isso daqui é tudo do planejamento. E aí, quando a gente volta lá na questão, que ele fala primeiramente, olha a primeira dica aqui, que é supervisor, lembra lá? Supervisor, ações rotineiras, procedimentos específicos, definir resultados esperados daquele mês. Então, com isso, que tipo de planejamento o Leonardo está fazendo? Seria o operacional. E aí, dentro desse contexto de operacional, olha só, o planejamento é realizado pelos supervisores, mais uma vez, de primeira linha, que atuam no nível operacional, tem como característica, letra A, horizonte temporal no médio prazo. Você lembra lá desse conceito de médio prazo? Aonde que isso está no planejamento? Está no planejamento tático, então já estaria incorreta. Análise do ambiente externo, lembra lá da visão global, onde ele tem que saber dos fatores sociais, econômicos, essas coisas? Então, isso daqui seria do quê? Que tipo de planejamento? Seria o planejamento estratégico.
E aí, então, com isso, a gente vê o primeiro como tático, a letra B como estratégico. Letra C, definição dos objetivos estratégicos. Mais uma vez, ele está falando do estratégico. Olha aí, com foco em tarefas rotineiras. Olha só, que é o quê? Do operacional. Então, com isso, a gente já mata a questão, que é a letra T. E aí, na letra E, que ele fala delineamento dos objetivos para toda a organização. Então, quem é que tem essa visão ampla de unir tudo? Seria, mais uma vez, o estratégico. Então, a gente vê características específicas, né? Tático, estratégico e operacional.